Rafael Trivelato, consultor especializado aí na área de gestão de riscos. Seja bem-vindo ao programa Networker. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, prazer é todo meu participar desse programa. Legal, e dando início então aí a nossa entrevista Networker de hoje, gostaria de iniciar aí uma série de perguntas que a nossa produção, com meu apoio, preparamos especialmente para você. Tenho certeza que você tem respostas aderentes, no caso, de qualidade para todas elas. Eu gostaria de antes ainda pedir para que você se apresentasse para o nosso público com um pouquinho mais de detalhes, por gentileza. Tá bom. Meu nome é Rafael Trivelato, eu sou especialista em gestão de riscos corporativos, fiz especialização pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, atuo nessa área há mais de 15 anos, com projetos em grandes empresas do setor energético, indústria alimentícia, indústria química, logística, entre outras. Nesse segmento a gente já viu de tudo, o que as empresas fazem, o que não fazem, as boas práticas que funcionam. Legal, ok. O Rafael, né, nós estávamos conversando aí nos bastidores do programa antes de iniciarmos e ele realmente aí passou vários cases, né? Logicamente que respeitando o sigilo de cada situação e nós estávamos conversando a respeito de N situações que envolvem a gestão de riscos e realmente ele possui uma grande experiência nessa área, apesar de ainda jovem, né? Um consultor especialista sênior para tratar aqui conosco hoje. E acho importante começarmos essa primeira pergunta explicando para as pessoas, conceituando, né? O que seria efetivamente gestão de riscos? Gestão de riscos é você identificar, qualificar e quantificar as incertezas de uma empresa. Tudo que pode causar perda, como pode também causar ganho. Um risco não identificado e não tratado, certeza que ele vai gerar uma perda. Mas quando você trata o risco da forma adequada, ele pode gerar um ganho para a sua empresa. Um ganho financeiro ou de produtivo, seja qual tipo de ganho. Por isso que é necessário identificar todos os riscos, por mais impossíveis que pareçam que ele possa ocorrer, é necessário que a gente mapeie ele, quantifique, qualifique, para poder depois montar um plano de ação de acordo com esse risco, baseado na imprevisão, porque ele pode acontecer ou não, por isso que a gente chama de risco. Olha aí, já uma aula, já na primeira resposta realmente, né, parece assim uma coisa para muitos, aí fala assim, risco é risco, né, é uma coisa muito simples, mas não é simples não, meu amigo, né? Aqui está o nosso especialista hoje para realmente explicar, já conceituando, trazendo essa definição e para tratar um risco, né, ou para participar dessa equipe de gestão de riscos, eu fico com dúvidas. Qual a abrangência dentro de uma empresa? Nós temos hoje, né, pelo menos pelo meu conhecimento, áreas de compliance, auditoria, área de qualidade muitas vezes. Todas essas áreas estão relacionadas à gestão do risco ou não? Explica para nós, Rafael. Na verdade, todas as áreas estão ligadas diretamente com a área de riscos. Algumas têm mais vínculo com as ações, que seria a área de compliance, governança, a área de auditoria, tanto interna como externa, eles são mais ligados diretamente com a gestão de riscos, porque você mapeia o risco, você cria controles, a área de controles internos, então você vai na parte de compliance, vai ver todos os riscos legais, referente à área legal de uma companhia, e também você vai auditar aqueles riscos, os controles estabelecidos de acordo com os riscos, e aí você vai fazer a auditoria. As demais áreas, Ronaldo, qual a relação que elas têm? Os riscos estão ligados às áreas, aos processos de cada área. Então, a área de gestão de riscos, ela auxilia as áreas a identificar e mapear os seus riscos, tem algumas metodologias, né, para fazer essa análise, e depois a própria área que define o seu plano de ação. Onde entra a gestão de riscos de novo, já que o plano de ação é da área, avaliando se os controles serão eficazes ou não eficazes para a contenção do risco. Existem várias formas de tratar um risco. Você pode mitigar o risco, reduzir o risco, transferir o risco ou assumir o risco. Você pode também, esse risco eu assumo. Então tem todas essas formas que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Legal, legal, ok. De acordo com a sua explicação, então, pensando em uma empresa, seja de médio porte, eu diria, ou grande porte, ou talvez até uma empresa de pequeno porte, já com uma quantidade de funcionários, prestadores, com uma operação mais detalhada, né, em áreas, essa missão, no caso de trabalhar a parte do risco, fica realmente com os gestores da área, né, das áreas.
E então, uma área de gestão de risco, que pode ser um compliance, pelo que eu entendi, me corrija, uma auditoria, isso vai depender da estratégia da empresa, ela está lá principalmente para orientar e monitorar isso. É nessa linha, Rafa? Exatamente nessa linha, Ronaldo. A área de gestão de risco, ela não é dona do risco. O risco, quem é dono são as demais áreas. Então, se eu sou uma área financeira, o risco financeiro é meu. Quem trata esse risco sou eu. A área de gestão de risco vai me auxiliar a identificar e vai sim monitorar os meus riscos. Porque se eu sou dono do risco, não necessariamente eu vou tratar da melhor forma. Porque a ideia é sempre esconder os seus riscos. Esse é o grande erro das empresas e das áreas, tentar esconder os riscos. Mas quando eles vêm à tona, as perdas são gigantescas. Perfeito, olha aí, excelente dica já, o Rafael trazendo aqui já umas dicas importantes para nós todos. E aí eu te pergunto o seguinte, uma curiosidade que me vem em mente a partir da sua explicação. Falamos aí dessa importância, né, das empresas, principalmente de pequeno, médio e grande porte, trabalharem dessa forma os riscos de forma estruturada. Mas e o empresário, o empreendedor que nos acompanha, que é um profissional autônomo ou que é proprietário de uma microempresa, onde ele tem talvez um sócio, mais um ou dois prestadores, ele não deve se preocupar com essa questão do risco ou deve? Se deve, como? Deve sim, Ronaldo. Da mesma forma que uma empresa de grande porte trata e olha os seus riscos, um microempreendedor, um pequeno empreendedor, um médio empreendedor também deve se preocupar com os seus riscos. Lógico que os riscos são diferentes. Alguns riscos são iguais, por exemplo, o risco de continuidade. A grande empresa tem esse risco e a pequena empresa também tem esse risco. O risco, por exemplo, de caixa, fluxo de caixa. A pequena empresa, o microempreendedor, esse risco para ele é muito maior, porque ele tem mais dificuldade em conseguir ter caixa, enquanto as grandes empresas conseguem, inclusive, mais créditos para poder ter um fluxo de caixa. Mas a forma de tratar tem que ser a mesma. O microempreendedor, ele tem uma quantidade menor de riscos do que um grande empresário, uma empresa de capital aberta. Mas os riscos existem sim dentro da sua empresa, Ronaldo. Ok, está bem entendido. E agora eu te emendo aí uma outra pergunta relacionada à parte do planejamento. No programa passado, nós tivemos aqui a executiva especialista em planejamento estratégico, a Cláudia Bernaschi. E ela deu uma aula aqui para nós sobre a importância do planejamento estratégico. Lá aprendemos que o planejamento estratégico para uma empresa, contemplando todas as operações, TI, RH, finanças, etc., ele deve ser revisado. E da mesma forma, falamos naquele programa a respeito do plano de negócios para quem está pensando em empreender. E é onde eu quero fazer uma pergunta para você, que pode ser não só a minha dúvida, mas de muitas pessoas que estão nos acompanhando. A gestão de risco é um tema que deve estar contemplada com atenção dentro desses formatos de planejamento? Sim. A gestão de risco também não é uma área fixa. Eu não faço a minha avaliação de risco uma única vez e pronto, ela está definida. Inclusive, tem uma linha de risco que a gente chama de risco estratégico. Esse risco estratégico, Ronaldo, ele está ligado diretamente no planejamento estratégico da empresa e nas definições estratégicas. Então, muitas vezes, muitas empresas identificam como boas práticas fazer a avaliação de risco na definição do seu planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico eu vou fazer para daqui a 5 anos. A gestão de risco, a gente fala que o ideal é revisar a cada 6 meses, porque ele é volátil. Então, um risco que eu tenho hoje, talvez amanhã ele ainda exista, mas em menor proporção. O que a gente faz quando avalia o risco? A gente vai avaliar a probabilidade dele acontecer e qual o impacto que eu vou ter na minha companhia. E para a gente identificar os riscos, por onde que eu tenho que começar? Para começar a identificar o risco, eu tenho que olhar primeiro quais são os meus processos mais críticos. Então, a gente está ligado diretamente ao planejamento estratégico. Em cima desses processos mais críticos, eu vou começando a identificar os riscos. A gente tem que vir de cima para baixo, do mais crítico para o menos crítico, porque senão vai ficar bagunçado e o que precisa ser tratado acaba não sendo tratado. Vai faltar verba, vai faltar orçamento para tratar o risco mais adequado, Ronaldo. Ok. Então, realmente, esse mapeamento, né, como você explicou bem aí dos riscos, deve fazer parte, sim, de um planejamento estratégico, ou mesmo lá quando o empresário, o empreendedor iniciará o seu negócio em um plano de negócios. E eu gostaria que você falasse um pouco qual a importância, né, e o funcionamento de um plano de ação
dentro desse planejamento? Você falou sobre identificar, né? O plano de ação, ele vai, a ferramenta, né? Plano de ação, vai contribuir com esse trabalho, é parte integrante do processo de gestão de riscos. Ensina para nós um pouquinho a respeito do plano de ação. Ronaldo, uma das últimas etapas de uma gestão de riscos é o plano de ação. Por que eu falo uma das últimas etapas? Porque a última etapa é o monitoramento. E o monitoramento é a primeira etapa também da sua gestão de riscos. Então você vai identificar o risco, avaliar, quantificar o seu risco e definir o plano de ação. Como que eu faço para tratar esse risco? O que a gente vai tratar na avaliação do risco? A gente vai tratar a probabilidade dele acontecer. A gente não vai mexer por enquanto no impacto. O impacto a gente avalia e trata se ele acontecer, que também deve estar mapeado no seu plano de ação. Então, o plano de ação, seja qual for a ferramenta de plano de ação, que nós temos algumas ferramentas, ela está inclusa diretamente na sua gestão de riscos. Tá, ok. Reforça para nós quais seriam esses principais indicadores, os principais pelo menos, que deverão constar no plano de ação. Você falou aí, no caso, o risco, tipo de risco, é isso? Quem vai fazer? Explica para nós. É isso aí. Então, nós temos, por exemplo, alguns tipos de risco. O risco estratégico, o risco financeiro, risco operacional, risco jurídico, que seria o risco legal. E dentro desses riscos, aí a gente precisa identificar. Eu tenho o risco mais crítico, o risco menos crítico e como estão os controles. Dentro dos meus indicadores, eu tenho que ver o controle, se ele é eficaz, se ele não é eficaz e qual impacto tem direto no meu processo. Porque o que a gente tem que avaliar também é o funcionamento da empresa. Eu não posso parar. Eu tenho um risco diretamente ligado na minha operação, mas esse risco faz parte, ele é implícito. Por isso que a gente faz algumas análises. Tem o risco iminente, que é o risco sem controle, que a gente avalia quando não tem controle nenhum. A gente avalia depois o risco com os controles existentes e depois a gente faz o risco, a projeção dos riscos com os controles que nós vamos recomendar naquele plano de ação. Então, os indicadores sempre estarão ligados diretamente ao controle, ao risco e ao tipo do risco. Então, se é um risco estratégico, ele é mais crítico e é o principal que a gente tem que olhar. Depois, o financeiro e aí, lógico, vem os demais. Seja operacional, risco legal, que são os que causam maior impacto. E isso a gente faz tudo na avaliação do risco. Perfeito, perfeito. Conteúdo super relevante, super importante, que trouxemos aqui hoje para essa entrevista, né, no programa Networker com o consultor especialista Rafael Trivelato. Pessoal, eu quero agora, como de costume, semanalmente, chamar, né, convidar o nosso colunista especialista, o Jacques Piunic, para trazer um tema no nosso painel Dica Networker de hoje. Jacques, qual é a dica de hoje para nós? Olá, pessoal. Oi, Ronaldo. Hoje a minha dica Networker é sobre uma ferramenta para reduzir os riscos do seu negócio. Olha, considerando que todo negócio envolve riscos, independentemente de qual seja o porte da sua empresa, precisamos mapear esses riscos. Porém, antes disso, diferentemente do que se pensa, risco não é somente o quanto o resultado atingido ficou abaixo do planejado. Ele pode ser também o quanto ficou acima de uma meta definida. Isso também é risco, porque a empresa pode ter alcançado, por exemplo, uma quantidade de vendas de um produto muito superior daquilo que havia se preparado para produzir, e aí queima a sua imagem ao não conseguir cumprir com a entrega. Bom, e o risco financeiro? Esse pode ter origem tanto no endividamento financeiro da empresa, quanto nos investimentos de alto risco que ela fez, e até mesmo na baixa qualidade dos dados para uma tomada de decisão. Sem falar nas variáveis macroeconômicas como taxa de juros e câmbio. Dessa forma, dentre inúmeras metodologias, existe uma ferramenta que eu estou adaptando aqui porque a aplicabilidade é simples e pode ser utilizada em qualquer processo na empresa. É o Design Thinking. Como o próprio nome diz, trata-se de pensar como um desenhista, já que não é uma metodologia específica, mas sim uma forma de abordagem visando buscar soluções de problemas de forma criativa e colaborativa. Dentro dessa mentalidade, as pessoas são envolvidas no centro da questão para desenvolver as ideias, seja por meio da técnica de brainstorming, que é aquela dinâmica de grupo para gerar temporais de ideias, seja por mapas mentais com utilização de recursos gráficos, ou mesmo por meio da chamada cocriação, com qual o cliente final da empresa participa, de modo a ajudar na busca de soluções para mitigar os riscos envolvidos
envolvidos. Bom, espero ter ajudado um pouco. Ronaldo, vai daí do estúdio. Obrigado, Jacques Spielnick, nosso colunista especialista aí na área de finanças em especial, hoje trazendo e abordando também um tema relacionado à gestão de riscos. Rafael, concorda, gostou aí da dica do nosso Jacques? Claro que sim. Sempre que a gente fala de risco financeiro, tem que ser um especialista no assunto e é diretamente ligado à gestão de riscos. Legal, legal, muito bom. Então, seguindo aqui com a nossa entrevista networker do nosso programa com o consultor especialista, o Rafael Trivelato, não poderíamos, né, deixar de fora um tema tão importante, lembrando, né, deixando um pouquinho de lado o aspecto da saúde, claro, que é a prioridade zero, e aqui focando realmente somente a questão de negócios, operações de negócios. Eu quero falar um pouco da pandemia, né? Para vocês especialistas que estão atuando nesse mercado já há alguns anos, como que vocês viram essa questão da pandemia, os impactos, os empresários, não importa o tamanho, eu vou até perguntar isso, eu não deveria, eles estavam preparados ou não? Qual é a sua visão, Rafael? Ronaldo, a gente fez inclusive um estudo, eu fiz algumas pesquisas, apenas 3% das empresas estavam preparadas para uma pandemia. E o que é mais crítico, das 3 empresas que estavam preparadas para a pandemia, nenhuma está preparada para uma pandemia desse tamanho. As empresas que conseguiram ter sucesso, que estão tendo crescimento, não é relativo ao planejamento que tinham feito da pandemia, e sim consequências da pandemia. Então, muitas empresas que cresceram é porque a pandemia direcionou para o crescimento dessas empresas, e não por um trabalho feito da gestão de risco daquela empresa. Tem muitos itens que também são inclusos na gestão de risco referente a uma pandemia. E aí é onde a gente olha que, de fato, não só o Brasil, como no mundo inteiro, falta um pouco ainda mais de visão de riscos para as empresas. Quando a gente fala, por exemplo, de pandemia, tem muito mais coisas ligadas do que a saúde. Lógico, eu não vou falar de saúde, como o Ronaldo disse, é prioridade zero, a gente não está aqui para debater sobre isso. Todas as empresas devem se preocupar com isso. Mas isso também é um risco que as empresas devem avaliar hoje nesse cenário de pandemia. Já deviam ser avaliados antes? Sim, mas principalmente nesse momento. Por exemplo, o risco de contágio dos seus colaboradores. A definição dos protocolos e avaliar os controles para que o risco de contágio seja menor e não maior do que deveria ser. Então, isso é mais um risco que a gente deve avaliar. Outro ponto, Ronaldo, que as empresas também precisam pensar referente a risco de pandemia, a sua continuidade. Ah, mas eu vendo, eu tenho comércio, eu tenho mercado para trabalhar, mas e os meus fornecedores? Tem uma cadeia gigante em cima de seja qual for o produto ou serviço que você for vender, você tem uma cadeia por volta, você tem os seus fornecedores, tem a matéria-prima, então você tem que pensar e tem que avaliar esse risco. E se o meu fornecedor parar de produzir por causa da pandemia? E se a empresa dele, a linha de produção, parar por causa da pandemia, porque não pode executar aquele serviço, foi considerado não essencial? Isso faz parte da continuidade de uma empresa e da gestão de risco daquela empresa. Excelentes pontos que você levantou aí, né? Certamente muitos não tinham pensado realmente nisso. Você citou 2 pontos aí, principalmente, apesar da importância de toda a resposta que você trouxe, você citou a questão da saúde, mas relacionada aí ao funcionário, ao prestador, principalmente o funcionário, o CLT, né, no caso, que foi colocado aí para trabalhar em casa, no home office, mas que de qualquer forma ele pode ter um risco ali de contágio, o que fazer, e realmente, né, essas empresas, elas devem também mapear esse tipo de risco, o que fazer. De repente você tem profissional com uma função estratégica, vamos colocar assim, no home office ali, no caso, com uma função estratégica, mas e se esse funcionário, de repente, que não tem um substituto direto, ele for contaminado, né? E logicamente, ele tem que respeitar a questão do isolamento, procurar um hospital, essas coisas todas, mas como fazer? As empresas não estão preparadas. Então, realmente, é um olhar bastante diferente, é um olhar, né, pelo menos diferente, para quem não acompanha tão de perto essa área como você. E a questão da continuidade, né? A questão da continuidade. O que me surpreendeu também na sua resposta, Rafael, o estudo, né, que você fez, você foi olhar para isso e você mencionou aí que 3 empresas, né? Eu até estou surpreso porque para mim eu imaginava que ninguém pensou, né, em pandemia, mas fico feliz em imaginar que tem empresas que se planejam, né? E mesmo sendo algo bastante negativo, uma pandemia, que essas empresas tenham pensado sim que isso
pudesse acontecer. Isso está relacionado até um pouco à mudança de mentalidade, tá certo? Sim, ligado diretamente à mudança de mentalidade. O que acontece? Há alguns anos atrás, vamos falar uns 10 anos atrás, a gestão de risco não era tão vista. Era entendida apenas como um custo. É uma empresa que vai gerar custo, vai gerar orçamento, então eu não preciso dar atenção para essa área. Eu vou focar mais na minha área financeira, eu vou focar na minha área de produção e principalmente no meu comercial. Legal, nós concordamos com isso, que você tem que focar. Mas como o seu comercial vai vender se você não tiver um cliente para comprar? Isso faz parte da sua gestão de risco. E se eu não conseguir matéria-prima para produzir o meu produto? Eu não vou ter o produto para vender. Não adianta comercializar. Isso faz parte da minha gestão de riscos. A gestão de riscos auxilia a empresa a olhar todos esses pontos, inclusive a continuidade, a disponibilidade, link de internet. Ah, Rafael, a gestão de risco olha isso? Não, ela auxilia a olhar. Então, a área de TI, por exemplo, de IT de uma empresa, ela vai focar nas atividades dela. E aí nós auxiliamos pensando, tem risco disso? Tem risco daquilo? Você calculou esse risco? Vamos fazer a avaliação do risco. Por quanto tempo esse processo pode ficar parado? É uma das perguntas que nós fazemos quando a gente avalia qual o processo mais crítico. E uma das ferramentas, por exemplo, que pode ser utilizado para isso é o famoso BIA, é o Business Impact Analysis. Você vai identificar qual o processo mais crítico. Dali para frente você começa a mapear os seus riscos. Então é muito importante essa mudança de visão que as empresas têm hoje, de identificar o risco como uma oportunidade, não somente como prejuízo, Ronaldo. Se você não olhar o seu risco, ele vai virar um prejuízo. Se você olhar o seu risco, o prejuízo pode ser minimizado ou você pode até ter um ganho em cima desse risco. Ok. E você acabou aí entrando também em um tema bastante interessante, que envolve, você falou de custos, né? E logicamente que isso me remete a pensar na questão orçamentária das empresas. Como que você vê essa questão dos orçamentos, né? As empresas hoje, elas estão prevendo, né, orçamento para essa área do conhecimento, ou você mesmo falou aí que é uma mudança de mentalidade que está acontecendo, talvez alguns anos atrás não se pensasse tanto, não desse tanto valor para essa área de gestão de riscos, mas como que você está vendo isso no mercado hoje? As empresas estão mais preparadas para ter um orçamento previsto para fazer esse tipo de investimento, essa saída? Algumas empresas sim. O que a gente nota é que principalmente as empresas de capital aberto, porque isso é cobrado, o mercado cobra isso das empresas. Então, o mercado vai buscar uma empresa que faz a sua gestão de risco adequadamente. O investidor busca isso. Então, quando eu vou comprar uma ação, eu sou investidor, quero investir em uma empresa, eu vou olhar a parte de gestão de risco. Inclusive, se eu sou uma empresa de capital aberto, eu sou obrigado a informar quais são os meus passos de gestão de risco. Isso, hoje em dia, faz parte das publicações de uma empresa de capital aberto. As empresas de capital fechado estão começando a desenvolver, iniciar esse processo de separar um orçamento para riscos. Mas como é que eu vou precisar fazer isso? Eu vou precisar olhar um ano anterior. Hoje, para quem não tinha isso já implícito no seu negócio, você olha um ano anterior, o que foi que aconteceu, quais foram os riscos que eu deixei de ver e os planos de ações que eu não executei. E lógico que isso vai ser baseado nas perdas, porque se eu não avaliei o risco, ele se concretizou, eu perdi. Aí, em cima disso, as empresas acabam fazendo um orçamento. Mas, principalmente as empresas de capital aberto, têm sim um foco maior na gestão de riscos. Certo, ok. Com base então nesse histórico, né? É olhar realmente para o ano que passou, num período anterior e verificar ali o que aconteceu, as ocorrências que aconteceram, o que não aconteceram, se eventualmente precisa de um reforço ou não precisa de um reforço. É mais ou menos nessa linha aí? Mais ou menos, Ronaldo. Quando a gente fala de gestão de risco, a gente olha para o retrovisor e olha para frente. A gente utiliza a questão do retrovisor de uma forma que o retrovisor ele é nítido. Eu sei o que aconteceu. Então, para eu criar um orçamento ou gerar um orçamento baseado no meu retrovisor, é muito mais fácil porque eu sei o que já aconteceu. Quando eu olho para frente, ele é incerto. O meu futuro é incerto. E aí eu tenho que pegar o que passou para tentar definir o meu futuro. E como o risco a gente fala de incerteza, a gente tem que fazer as duas coisas, olhar o passado e pensar no futuro. Não adianta só olhar no passado ou só olhar para o futuro. A gente tem que fazer uma ligação das duas coisas. Muito bom, muito bom. Olha só, então olhar para o passado e também para o futuro. Muito importante. E o desembolso, né? A aplicação desse valor, o investimento,
o que vocês entendem como uma etapa fundamental, né? A empresa, ela vai desembolsar, gastar esse orçamento primeiramente em quê? Ela tem uma equipe própria, ela precisa de uma consultoria para auditar, ou ela não tem ninguém especialista, ela tem que buscar? Como é que funciona isso? O ideal é que a empresa tenha uma área específica de gestão de riscos e também busque uma consultoria, principalmente quando ela está montando a área, que é para auxiliar nas questões orçamentárias, o que eu olho primeiro, o que eu posso deixar para depois. Se você já tiver uma empresa, uma área estruturada, que já passou por esse processo de uma consultoria, ensinar a fazer gestão de riscos, e você tem uma área de auditoria, uma área de controles internos estabelecidos, ok, Ronaldo, você pode seguir seu caminho. Quando você não tem isso ainda, o ideal é que você busque sim uma consultoria especializada que vai te ensinar a fazer essa gestão de risco. O que eu olho primeiro, o que eu olho depois. Primeiro, sempre, é o que é mais crítico, o que vai causar mais impacto dentro da minha empresa. Aquela primeira pergunta que a gente tem que fazer, o que eu tenho que olhar primeiro? Então, eu vou primeiro identificar quais processos são os mais críticos. Quanto tempo eu posso ficar sem aquele processo, por exemplo? Muito bom, ok. Rafael, estamos caminhando aí para a reta final, né, do nosso programa Network de hoje, mas como de hábito, eu gostaria de pedir para você, nosso convidado hoje, para deixar uma dica, mas aquela dica de ouro, né, para quem está acompanhando o Networker, por gentileza. Uma dica de ouro, identifique os seus riscos, não pense que isso é só custo. Risco não é custo, risco é investimento, quando você olha para os seus riscos. Se você deixar de olhar para os seus riscos, pode virar um prejuízo muito grande. Então pense que risco é investimento. Você olhar o seu risco, você está investindo na sua empresa. Legal, legal. Excelente dica, realmente uma dica de ouro. Estivemos aqui hoje, então, no programa Network com o Rafael Trivelato, consultor especializado aí, no caso, especialista na área de gestão de riscos, que deu uma aula para nós a respeito desse tema, bem bacana mesmo, muito importante. Obrigado, Rafael, por sua presença. Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema. A gente falou um pouco, é um tema muito grande, mas entramos em assuntos muito importantes que dá para a empresa começar a ter um norte na área de gestão de risco, para quem ainda não tem. Agradeço essa oportunidade, uma honra ser entrevistado pelo Ronaldo. Opa, olha só a responsabilidade, muito obrigado pelo elogio. Para quem quiser aí desejar, esse programa também estará disponível lá no canal do YouTube da TV Osasco. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode revisar, entrar lá no canal e rever esse conteúdo, tá legal, pessoal? Então, encerramos aqui mais um programa Networker. Eu te aguardo na próxima semana com um novo tema relevante. Sintam-se abraçados.